No Conexão de hoje nós vamos bater um papo sobre o universo do trabalho, empreendedorismo e negócios. Dois convidados especiais. Gente, vocês pediram e ela veio. Vanessa Belmonte está aqui, a gestora, formada em administração de empresas, também com pós em educação, né, Van? Isso. E hoje ela é uma escritora, palestrante e aí de corpo e alma dedicada à ABC2, também ao Labri. E é um prazer ter você aqui conosco. Muito Van. obrigada. E também Leonardo Santiago, veio lá de Brasília, é o empreendedor, também formado em administração de empresas, trabalha hoje como CEO de uma startup. Exatamente. E, então, muito obrigado por tirar um pouquinho do teu tempo, que deve ser super concorrido, para vir falar conosco aqui, Léo. Eu que agradeço. Meus caros, o papo de hoje é sobre trabalho. Eu sempre escuto a seguinte pergunta, assim, né? Você trabalha ou só dá aula? Né? Porque na minha carreira tem essas dúvidas. Você trabalha ou só dá aula? Isso dá um monte de problema com sogras e genros, vocês devem imaginar. Mas dá pra gente definir o que é trabalho? Você consegue, Léo, definir o que é trabalho? Dar aula é trabalho? Sim. Então, defina pra gente. Eu acho que o caminho para a gente definir o que é trabalho é entender também o que não é trabalho. Então, quando a gente vai para a Bíblia e vê o Senhor nos dando o mandamento de trabalhe 6 dias, descanse um dia... Descanso não é trabalho. Exatamente. Pela oposição. Então, se a gente entende o que é descansar, e descansar não é ficar sem fazer nada, só isso, a gente tem uma direção para entender o que é trabalho. Tá. Então, eu gosto muito de um artigo do Timothy Keller sobre descanso. Eu acho que ele traz uma visão que falta na igreja aplicando teologia da criação no descanso. E ele entende que descanso é algo que revigora o seu corpo e a sua alma também. Então, às vezes, fazer alguma coisa me descansa. Ok. Então, o trabalho é fazer alguma coisa, seguindo ali no mandato cultural de Deus, cultivar a criação, desenvolver a criação, produzir, que me cansa. Que me cansa. Que me tira energia. O trabalho que tem me... que cansar. Eu acredito que cansa por feito exaustivamente definição. ele vai te desgastar, porque senão você não precisaria do descanso. Entendi. Então o trabalho está relacionado com alguma coisa produtiva. Você vê assim, Ivan? Eu acho que se a gente for pensar assim no nosso tempo, os nossos ritmos, as coisas que ocupam a nossa rotina, o trabalho está muito presente, ele ocupa talvez a parcela maior da nossa rotina. Ah, sem dúvida, né? Do nosso tempo, né? A nossa semana. E não é uma coisa separada das outras coisas que a gente faz, né? Como a gente tende a pensar. O trabalho, eu acho que é um lugar especial para o qual Deus nos chama, onde Ele nos dá a oportunidade da gente exercer, realizar dons, talentos, competências que Ele mesmo nos dá. Não que isso não seja também realizado nas outras atividades, nas outras áreas, nos relacionamentos da família, nas atividades fora de um trabalho formal, digamos assim. Mas a maior parte disso é realizado nesse tempo de trabalho, né? Então se torna um espaço especial para onde Deus nos chama para agir. Nos chama quem? A todos? Todos os seres humanos são chamados a trabalhar? Eu creio que sim, Todo todos mundo. nós. É uma questão interessante com relação a essa questão da importância do trabalho na vida do ser humano, que eu creio sim que é um chamado de Deus para todo mundo, é que ele tem tanta importância que é como se Deus nos permitisse que a gente fizesse ele em dosagens muito maiores do que qualquer outra atividade que a gente possa fazer na nossa vida sem nos prejudicar. Tá. Se você for pegar a quantidade de tempo que a gente trabalha, normalmente 6 dias, algumas pessoas mais do que isso, se você fizer qualquer outra atividade nessa quantidade, você não vai nem dar conta. Se você for jogar bola, jogar um jogo, dar, né, algum tipo de atividade física ou até recreativa, isso vai te desgastar, vai te consumir, vai virar um ídolo. Então, ele tem um lugar central na vida do ser humano, creio que é um chamado para todo mundo e ele é necessário, feito de forma correta, para uma vida plena. Vocês já começaram a usar vários termos teológicos aí, né? De vida plena, mandato cultural e vocação. Mas tem um sábio que tem uma frase muito, muito interessante, é o Seu Madruga. Ele diz assim, ó: o
Trabalho não é ruim, ruim é ter que trabalhar. A teologia do seu Madruga está errada, está equivocada? O que você acha aí? Sim, creio que sim. Infelizmente, muitas pessoas têm visto o trabalho como um mal necessário. Têm visto o trabalho como um efeito da queda, né? Mas se a gente for para as Escrituras, nós vamos ver que o trabalho ele existe antes da queda. A Bíblia diz que Deus trabalhou, por isso ele descansou, e a Bíblia nos diz que Deus convocou Adão para trabalhar no jardim que ele foi colocado antes do pecado entrar no mundo. Então o trabalho já era uma atividade existente na criação de Deus, feita e executada pelo próprio Deus e pelo homem, sua criação, antes do pecado entrar no mundo. Então, deixa eu só ver assim, podemos definir trabalho como um engajamento do indivíduo, vou botar em termos chiques aí, o engajamento do indivíduo para produzir algo útil na sua interação com o cosmos ou com o mundo natural. Creio que é um caminho bom de se definir. Definição. E tem que definir o que é útil aí, né? Isso, eu que também é útil. pensei exatamente o que é nisso. O que seria, né, esse útil, talvez? Porque talvez tem muitas coisas, muitas formas de trabalho que talvez não aparecem ou não são vistas, né, ou não são valorizadas, mas elas são importantes também para todo o resto funcionar. Né? Eu acho que esse útil, para a gente definir bem, ele tem que estar sobre 3 pilares, né? Por que a gente trabalha? Né? A gente trabalha para a glória de Deus, em primeiro lugar. Então isso vai envolver questões éticas, morais, lei de Deus, a forma, né? Eu trabalho para servir o próximo. Tá. Esse é um ponto esquecido pela nossa cultura. As pessoas não se perguntam isso ao escolher no que trabalhar, Sim. como. E eu trabalho para cultivar a criação ao meu redor, que envolve o meio ambiente, a sociedade, a cidade. Então acho que se você põe ou busca a definição desse útil sobre esses 3 pilares, você vai seguir um caminho saudável. O que é útil muda com a queda. A definição do que é útil, até aquilo que é bom e proveitoso muda com a queda. Mas o que você está dizendo é que o trabalho, enquanto atividade que está na estrutura do ser humano, não foi perdida com a queda. Ela existia antes, abençoava o homem, definia Sim. o homem e ajudava o homem a se relacionar com a criação. Só que depois ele tem que fazer isso de uma forma dolorida, né? Que pelo suor do teu rosto agora você Sim. vai conseguir. Eu acho que isso é muito importante, porque por mais que a gente trabalhe em algo que a gente encontra satisfação e que muitas vezes está relacionado com algo que você gosta de fazer, que você identifica com o seu chamado, mas isso não significa que não vai ter conflito ou dificuldades ou tédio ou situações de suor mesmo, de esforço, né? E aí eu acho que é muito essa presença da queda. É mais do que o cansaço, é mais do que às vezes da insatisfação, né? São situações de conflito que a gente encontra às vezes com a nossa própria realização, com o nosso próprio trabalho, além, né, da relação com o outro, né, no trabalho corporativo, por exemplo. O efeito do mal. Isso. Não. Que aí entra a inveja, que é ruim, né, não a preguiça. O fato do trabalho ser algo bom e legítimo faz com que o efeito da queda nele o transforme num potencial idólatra no coração do homem gigantesco. Então, a gente só olhar para a cultura, caso de pessoas workaholics, burnout, o trabalho ele ocupa um espaço central no coração do ser humano. E, consequentemente, a queda afetando o coração do homem, ele vai ser também afetado. Então, o trabalho ele vai se tornar, por causa do pecado, infrutífero, sensação de que não está dando frutos, né? Isso frustra a gente, ele cansa, o cansaço não só do físico, né? Mas da alma. Lembrando aqui, o James Smith vai falar muito das nossas liturgias diárias, né? O trabalho, por a gente passar tanto tempo, né, das nossas 24 horas imerso nele, nos molda, né? Nos molda, né? O hábito do trabalho, isso vai construindo aquilo que a gente é e como a gente se enxerga. Sim, isso que eu acho sensacional no trabalho, porque eu acho que muito da confusão
com os jovens, especialmente, que estão querendo encontrar sua vocação, seu chamado, e que buscam com sinceridade diante de Deus achar uma área ou uma profissão, eu acho que eles precisam entender isso, que é um processo, é um caminhar com alguém. Uhum. O chamado implica alguém que chama, então Deus nos chama, mas Ele já não dá o mapa completo do caminho. Então eu tive muita dificuldade de escolher administração, porque eu gostava de muitas áreas, de muitos mas todo cursos. mundo fala que administração é o curso Coringa, que você não sabe, não foi assim? Não, eu gostava de muita coisa. É o direito? Mas eu gostava muito de administração, eu gostava dessa ideia de organizar, de gerenciar, de colocar as coisas no lugar, de Você é organizadinha? fazer chegar num objetivo. Sou muito disciplinada. Mas essa ideia do trabalho, né, da vocação, é um processo que é construído ao longo do caminho, sabe? E eu vejo assim que cada experiência ajuda a entender isso, porque cada experiência onde você exerce algo, você constrói algo, você trabalha com algo, você está sendo transformado por isso, você está sendo construído também ao longo do caminho. Uhum. Então, sei lá, quando eu me formei, por exemplo, eu não imaginei que eu iria ser uma professora universitária ou trabalhar com a gestão de cursos, por exemplo. Por mais que eu sempre tenha gostado muito disso. Mas as experiências profissionais por onde eu passei, trabalhando na gestão de várias empresas, grandes e pequenas, foram me transformando, me ensinando e me capacitando para que eu chegasse onde eu estou hoje, executando o trabalho que eu estou executando hoje. Então, eu acho que muitos dos jovens hoje sentem uma ansiedade muito grande para encontrar logo um lugar de satisfação e de realização, onde o seu trabalho vai ter esse fruto importante. Mas é um processo, então pode ir devagar. Os jovens, às vezes, até enxergam como se eles tivessem um tiro só, né? Assim, se eu não encontrar isso agora, acabou minha vida, não é? Como se não tivesse outras chances e como se nós não aprendêssemos errando. Claro. Eu acho que os erros são super importantes nesse processo. Gente, é bom trabalhar errado para aprender a procurar o certo. Não tem problema, né? O estágio que você não gosta, Sim. o estágio que paga mal, a profissão Trabalho voluntário. Em Brasília, exato. em especial, a gente sofre muito com isso, porque Brasília, não sei se vocês sabem, é conhecida a cultura do concurso público. Claro. Então lá, está diminuindo um pouco agora, mas assim, o brasiliense ele nasce com uma apostila de concurso na mão. Procurando uma vaguinha. Você vai lá, sua mãe, seu pai já te entrega e fala, começa a estudar. Eu vim de uma família em que toda a minha família é concursada. Uhum. Meu pai, minha mãe e meu irmão mais velho. Então existia uma expectativa em cima de mim gigantesca para eu seguir esse caminho. Porque é um caminho que você estuda para não trabalhar, na maioria dos casos. Tem exceções, mas eu conheço vários amigos e vejo as pessoas estudam para passar num concurso, para trabalhar para o governo comum, né? E para entrar na carreira dela ganhando muito bem, muito mais do que o mercado privado paga. Então é desequilibrado isso. E aí eu fui resistência lá em casa, porque eu nunca me adequei a esse perfil, empreendedor, inquieto, executador, queria fazer coisa nova o tempo todo. Isso não vai funcionar para mim, não vai dar certo. E eu via lá claramente muito dessa impaciência, muito de não querer ver a massa crescer, o fermento, aprender com os erros, crescer na carreira, aceitar começar ganhando pouco, ver a beleza do processo. Uhum. Eu já quero passar no concurso para eu trabalhar, ganhar muito e receber dinheiro para fazer outra coisa, fazer o que eu gosto. Para fazer o que eu... Interessante, né? Quero trabalhar para fazer o que eu gosto. Isso é muito comum na nossa sociedade, né? Pensar, eu vivo para trabalhar, eu trabalho para viver. Né? A gente até diz, não, você trabalha vivendo e você vive trabalhando. É uma coisa muito mais próxima daquilo que nós somos do que aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer. Então, a gente está construindo, lógico, um discurso de uma teologia do trabalho, né? Uma forma de encarar o trabalho através de uma mentalidade bíblica que, se não acreditássemos que ela existe, o que é possível, a gente não estaria nem conversando aqui. Mas vamos tentar exemplificar usando erros, os erros mais comuns ou até os erros extremos, porque se a gente tem uma teologia bíblica para o trabalho é porque existem formas dela ser deturpada ou até de não existir, né? Como a teologia do seu Madruga, por exemplo. Léo, começa aí, tem alguns erros que você identifica? A gente citou alguns erros voltados para a cultura, né? Carreira, como a cultura tem visto e direcionado as pessoas nisso.
mas tem erros também muito comuns na igreja. Tá. Como Tradições. o cristão enxerga o trabalho de forma equivocada. Exatamente. Dá uns Eu exemplos diria aí. que os 3 mais comuns são, primeiro, aquele cristão que vê o trabalho legítimo ou o trabalho que agrada a Deus somente como um trabalho missionário. Tá. Então, é o cristão que entende que ser crente ou ser bíblico no trabalho é evangelizar no ambiente de trabalho. Ou ter uma carreira, ser pastor, ser missionário no campo, ter uma carreira Ou envolvida ele é com a missão da médico, igreja. aí ele fala, eu estou glorificando a Deus quando eu vou para a África, ficar um mês lá como voluntário, trabalhando. O meu trabalho que eu faço no dia a dia não agrada a Deus. Então, entendo que esse é um caminho errado. Não que seja errado fazer isso, é errado evangelizar no trabalho, mas entender Trabalho que somente dessa eu forma. agrado a Deus no meu trabalho, chamado para eu trabalhar, é isso, é reducionista, acho que é uma visão errada. Tá. Uma segunda visão também que é muito comum na igreja, que é errada, é a visão, eu diria que compartimentalizada. A dicotomia sagrado e secular, e as pessoas veem aquilo que é bíblico como aquilo que é explicitamente religioso. Tá. Então, o meu chamado, o meu trabalho agrada a Deus se ele é de tempo integral na igreja. Entendi. Se eu sou o pastor, se eu sou um músico, agrada a Deus a música que eu canto na igreja e não a música que eu canto em outros locais, né, com outros contextos, não explicitamente religioso. Infelizmente, isso, eu diria que infectou muito a igreja e criou a cultura do gospel. Tá. E aí isso fez com que os cristãos entendessem que fazer um trabalho bom é um trabalho gospel. É pegar aquilo que existe no mundo, Dá uma roupa na cultura, gospel. e dar uma cristianizada naquilo, uma roupa... Isso a gente viu muito na indústria da música das artes, principalmente. E um terceiro, que eu acho que também é uma visão errada, é a visão instrumentalizada. Que é o cristão que ele vê utilidade no trabalho dele pelo aquilo que o trabalho pode gerar. Então, eu não gosto do meu trabalho, eu não vejo propósito nisso, eu vou lá porque o salário que ele me proporciona faz com que eu possa ajudar um missionário, faz com que eu possa pagar uma escola cristã de qualidade para os meus filhos, para eles serem bem educados. Então, isso dá o propósito do trabalho. Um mal necessário para eu atingir um bem maior. Exatamente. São 3 formas, então, que se enxerga de encarar o trabalho, talvez tentando legitimar o trabalho, até espiritualizar o trabalho. Dar um porquê, né? Uma visão. Talvez até com a consciência sincera, né? De eu preciso justificar para a minha consciência por que eu trabalho em tal área. Às vezes, trabalho em áreas ilícitas, né? Para poder justificar planos maiores que são mais santos. Eu conheço casos de gente que trabalha em áreas ilícitas e... Isso entra na versão compartimentalizada, a dicotomia. Então, na igreja, o que eu faço é o que importa para Deus. E o que eu faço aqui de segunda a sexta não importa. Então, a pessoa aceita e cede em questões morais por causa dessa separação que ela faz. Eu acho que todas essas 3 visões, digamos assim, distorcidas em relação ao trabalho, têm a mesma raiz, que está relacionada com uma ideia de que o meu relacionamento com Deus ocorre apenas em atividades religiosas. E as outras atividades não. É como se ele me abençoa, me dá... Não são espirituais. Não são espirituais. Ele me abençoa, me dá saúde e inteligência para trabalhar, mas aí o trabalho, ele não está envolvido com isso. Deus não se relaciona diretamente com as atividades que eu faço fora da igreja ou fora de atividades como, por exemplo, oração, meditação ou trabalhos voluntários relacionados a missões, por exemplo. E isso é um grande erro, porque se a gente crê que o Senhor Jesus é o nosso Senhor, Ele é o Senhor de tudo, de todas as áreas. Todas as áreas são dele, então Ele também criou o trabalho e a sua manifestação tão rica e complexa em todas as áreas que a gente experimenta no nosso dia a dia. Então, ao trabalhar, eu estou em relacionamento com Ele também. E não só isso, não é só uma atividade que nós temos que tolerar para que nós possamos fazer outras coisas relacionadas ao reino de Deus. O reino de Deus também está se desenvolvendo e presente através da manifestação de todas as áreas. Então, por exemplo, o trabalho das empresas nas mais diversas áreas, os empreendedores que constroem negócios, as funções administrativas, o trabalho científico,
o trabalho de professores, de fazer pesquisa, de ciência. De transformar, desenvolver, mas também de descobrir como o mundo funciona, né? Exatamente, e sua aplicação em todas as áreas, todas as áreas. Isso é bíblico, Deus está presente nisso. E ao nós nos dispormos para trabalhar, para cultivar esse grande jardim, Deus está em relacionamento conosco, né? Ele está presente também nisso. Então não existe essa dicotomia que se manifesta nessas 3 formas que o Léo colocou. É encarar o trabalho de qualquer trabalho, né, seja desenvolvido dentro do contexto da igreja ou no contexto do mundo mais amplo, como um trabalho feito diante da face de Deus. Em relacionamento com Ele. Ele não está só me vendo, mas Ele está comigo. E isso é parte também do reino dele, né, desse projeto maior de restauração, inclusive de todas essas áreas também. Porque a forma de trabalhar também precisa de restauração. Nós falamos da queda, da criação da queda, mas tem a redenção. Então, ao executarmos o nosso trabalho diante de Deus e com Deus, nós também estamos agindo na redenção de todas essas áreas. E isso é um trabalho gigantesco que nós temos. E que aí eu acho que a gente pode estar sendo infrutífero ou executando de uma maneira errada a manifestação desses dons, quando nós erroneamente caímos nessa interpretação, né, de ver o trabalho dessa maneira distorcida. Claro. Tem uma riqueza por trás do nosso trabalho, da nossa manifestação desses dons, em todas essas áreas, que é extremamente rica e importante diante de Deus. Então a gente está num processo de reestruturação ou de redenção do trabalho no contexto da queda, né? Ele é estrutural, foi dado lá antes da queda, no contexto da criação, é bom, faz bem ao homem, glorifica a Deus, foi corrompido ou estragado, mas não deixou de existir. Sim. E está num processo de restauração. E o crente foi chamado para, ao interagir com a cultura, né, trabalhar em diversas frentes, resgatar esse trabalho dentro do mandato cultural que o Léo citou. Sim. Mas olha que interessante, na glória, na redenção, quando tudo tiver terminado, nós vamos continuar trabalhando, né? Sim. Eternamente, não tem aposentadoria. Sim. Assim. O céu não é o mundo das almas, não físico, né? Etéreo, que a gente fica lá cantando e louvando para sempre. Se é estrutural, ele existe também na Nova Jerusalém, né? E é um trabalho restaurado, que define o homem, Exatamente. só que é um trabalho restaurado. Exatamente. Sem o suor do seu rosto e sem a carga negativa que veio com o pecado. Isso mesmo. Temos demos uma passada numa teologia do trabalho aí, alguns erros comuns. Uma pequena introdução, mas... Tem algum ponto, alguma resposta bíblica que vocês ainda queiram acrescentar, que a gente deixou de citar? Se tivesse que, de forma resumida, né, para entregar algo assim, qual é a forma correta, né? Que eu acho que a gente tem que responder. Primeiro, eu acredito que essa ideia de ter uma teologia bíblica do trabalho, ela é fundamental. Como diz no meio empreendedor, ela é life changer. Life changer. Okay. Mudou minha life vida quando eu entendi isso. E foi por meio de Francis Schaeffer, então muda mesmo. Quando você passou a encarar o trabalho com outras entender lentes. como a Bíblia via essa questão do trabalho. Eu me converti numa igreja que seguia essa visão compartimentalizada. E dividia muito as coisas. Isso deixava a minha alma seca, sentia falta. Segunda a sexta não fazia sentido para mim, porque eu estava trabalhando e meu coração ansiava por glorificar a Deus naquele ambiente, né? Ter propósito naquilo ali. Eu acho que também é muito importante entender porque a gente fala muito de transformar a cultura. Transformar a cultura, e tem um monte de livro, a influência do cristão na cultura, e a pergunta que a gente faz é: como que você transforma a cultura? A pergunta é simples, por meio do trabalho. E um dia de cada vez, né? Não é de hoje para amanhã. É um trabalho consistente, permanente, né? E ao longo desse tempo a gente vai ver os resultados. Você transforma a cultura criando cultura, que é o que o Andy Crouch fala, uma crítica dele, que o cristão critica muito, analisa muito, mas quem está criando cultura de verdade? E você cria cultura por meio de bens e serviços, que são criados por meio de empresas. Ou você é um empresário e está liderando a criação dessa empresa, ou você é um funcionário, seja de uma empresa privada ou de uma empresa pública. Então tem 2 conceitos aqui que eu quero deixar, essa questão de trabalho, a importância dele, porque ele cria cultura, ele molda a cultura, que é Andy Crouch,
criando bens e serviços, porque é o que as pessoas vão consumir, e o que elas consomem, entretenimento, bens e serviços, elas consomem normalmente de guarda baixa. Isso muda elas. Tem uma entrada muito fácil. A série do Netflix, né? Que você assiste, o filme no cinema, isso é trabalho, muita gente trabalhando. E em segundo, James Hunter, tem um livro recente dele chamado To Change the World. Muito bom. Aí ele pega o Andy Crouch, criar bens e serviços, e adiciona, fala, isso aqui é correto, mas está incompleto. Ele fala, a gente molda e transforma a cultura por meio das instituições culturais. Então ele coloca ali a importância do Estado, do governo, das instituições de poder. Então é importante que os cristãos estejam lá. Entendi. Em altos cargos, de preferência, porque eles têm maior esfera de influência e podem moldar, ser sal e luz ali. Então, os dois caminhos envolvem trabalho e entender que tem um chamado ali. Engajamento cultural através do trabalho, com uma teologia correta, uma visão correta do trabalho. Porque senão você faz a pergunta contrária, né? Como que você transforma a cultura sem o trabalho? Tira o trabalho disso. Exato, não tem ação, né? Deixa eu mudar de assunto aqui, vamos sair dessa parte um pouco mais teórica, vamos para a prática. O que isso muda na nossa vida profissional, empresarial, né, de gestores, né? Como é que uma visão correta, bíblica do trabalho muda o seu dia a dia como profissional, na tua experiência? Eu acho que é uma visão adequada de quem é Deus, de quem nós somos em relacionamento com Ele e desse nosso papel nessa restauração do reino de Deus, vai nos ajudar a enxergar a nossa atuação profissional, consequentemente. O trabalho não vai estar separado do que Deus está fazendo. Deus está agindo lá através de nós. Né? Nós somos as mãos e pés de Deus. Né? Lutero falava isso, os dedos de Deus. Exatamente. Por eu ser cristã e compreender isso, estar em relacionamento com Deus, não tem nada que eu faça sozinha, que seja só a Vanessa. Deus está comigo. E não tem nada que Deus faça sozinho. Ele faz comigo, através da Vanessa, né? No meu trabalho. Então, ter uma visão adequada sobre o trabalho, consequentemente, vai influenciar a minha atuação profissional em todas as áreas, seja qual for esse trabalho. No dia a dia, na prática de empresa mesmo. Então, uma visão cristã do trabalho não é só fazer reunião de oração no refeitório na hora do almoço. Não mesmo. Não, é muito mais profundo. Com certeza. Mas agora, por um outro lado, tem uma visão dominante da nossa sociedade, da cultura do nosso tempo, sobre o trabalho, né? Ou sobre carreiras profissionais. Que tem entrado na igreja, Exato. Fortemente. Isso entra na igreja? Muito. Influencia, por exemplo, a educação dos nossos jovens e filhos? Sim. Eu vejo isso na prática. Eu dou aula de EBD na igreja, essas coisas, e tive a oportunidade de dar para os jovens e para a igreja, uma turma da igreja, aula de teologia do trabalho. E o que eu mais vejo são jovens, a idade de entrar na universidade, terminar no ensino médio, perdidos, não têm direção, não entendem os princípios bíblicos que ele tem que levar em conta para escolher uma carreira, não tiveram um direcionamento familiar, então, crise, e aí eles acabam adotando os critérios do mundo, da cultura, para escolher o trabalho, que é, basicamente, retorno financeiro, uma suposta e falsa estabilidade e reputação. Como que a sociedade vê isso? Se a sociedade fala que fazer direito e ser advogado é bom e é melhor, eu vou fazer isso. Quero ser bem visto, quero ganhar bem. Não vou fazer sociologia, não vou fazer algo que não é muito valorizado, né, pelo mercado, pela cultura. Pessoas que iniciaram uma carreira sem direção e aí começam a se sentir secas, vazias, querem fazer algo que elas entendem que é produtivo, que glorifica a Deus, que as agrade, e aí começam a entrar em crise e vão fazer outra coisa, como hobby, e aí o recurso que vem do que ela não gosta é para manter o que gosta. E aí tem casos que eu já vi de pessoas que aqui começam a, como elas gostam tanto daquilo ali, têm dons para aquilo, elas vão tão bem que elas largam a outra, mas são poucos os casos. E um terceiro caso que eu vejo muito na igreja são pessoas já indo para o caminho da aposentadoria, extremamente frustradas porque o trabalho delas não teve propósito, significado ao longo da vida inteira. Então eu falo, o que eu fiz da minha vida? Foi só um fardo. Mas isso são ídolos do nosso tempo que vêm sendo adorados pela igreja, pela comunidade de fé, né? Porque a gente acha que talvez a nossa vida espiritual se resuma à liturgia pública ali do domingo, e que na forma de lidar com o trabalho eu posso importar
a liturgia do Vale do Silício, a liturgia da Berrine, lá em São Paulo, a liturgia da Savassi, aqui em Belo Horizonte, não é isso? E aí, trazendo esse tipo de liturgia para dentro da igreja, eu adoro esses outros ídolos. E essa questão do trabalho, ela está muito ligada com a nossa identidade, né? Que muitas vezes nós nos apresentamos como... quem é a Vanessa? Eu sou professora. Eu sou médico, eu sou advogado. Quem é você, né? Quem é você? Quando a gente se apresenta, né, para os outros, muitas vezes nós apresentamos nosso trabalho. Então, eu acho que muito dessa frustração, confusão e até insatisfação, né, ao final de uma jornada, no caso dos aposentados e tal, é porque você depositou toda sua identidade e expectativa de sentido da sua vida nesse trabalho. E isso é muito pesado, muito pesado. O erro, a nossa cultura tem uma visão errada da aposentadoria, porque tem uma teologia do trabalho ruim e errada. Se a gente perguntar o que é aposentadoria, me mostra na Bíblia. A Bíblia não trata a aposentadoria como a nossa cultura trata. Chinelinho com meia. A Bíblia não manda você parar de trabalhar. A Bíblia fala que você pode parar um determinado trabalho. Uma carreira, um tempo, período específico. Mas Provérbios fala de quão valiosos são os conselhos, né, dos cabelos brancos. Isso é legítimo, isso é um trabalho. A sua sabedoria acumulada ao longo da sua vida é valiosa. Com certeza vai ter outra atividade que você vai poder fazer, que vai cultivar a criação de Deus, que vai preparar outros que estão vindo depois de você para fazer isso. Então tem um presbítero que eu admiro muito lá da igreja, que ele diz que a aposentadoria do cristão são os seus filhos. Tem muito trabalho para fazer. E o Estado não é obrigado a te pagar, a bancar a sua aposentadoria. Isso coloca em perspectiva mas também o trabalho herança, da mãe, né? Da dona de casa, daquela pessoa ou daquele garoto que não vai entrar num mercado formal de carteira assinada, mas que desenvolve um trabalho no conceito mais profundo de transformação produtiva, útil, servindo. Por isso que uma mãe dona de casa está trabalhando. E ela está produzindo e muito. A mesma pergunta que faz para o professor também cabe, né? Você trabalha ou só cuida da casa, né? Exatamente. E é um espaço de criatividade, né, de organização, de influência, de liderança, de gestão em vários níveis, né? Não só a gestão de estoque, de logística, de organização, mas de pessoas, de conflitos. Tem essa questão da missão, dos objetivos, do ensino. Nossa, é uma riqueza de trabalho. Eu experimento isso muito com a minha esposa, porque quando pergunto para ela qual a sua profissão hoje, ela é formada em educação física, tem uma carreira profissional, mas ela fala, hoje eu sou 100% mãe. O trabalho dela é se dedicar a uma coisa produtiva, que é a educação dos filhos. E eu tenho que aprender a respeitar a utilidade nisso. Isso tem um valor enorme para o reino, se você for ver, mas existe um valor econômico também. Claro, vocês gastariam um recurso para pôr seu filho numa creche, numa escola, e também. A qualidade entregada do serviço seria pior. Ninguém conseguiria educar ele igual só Esse é assunto para outra conversa, né? É muito bom. Vamos chegar para aquilo que vocês fazem no dia a dia. Eu queria falar um pouquinho sobre empreendedorismo e gestão de negócios, né? Primeiro, duas coisas que estão na moda. Né? Quem está no mercado de trabalho ingressando agora está lendo isso nas revistas e está com vontade de ser um empreendedor. No meu cenário de universidade de engenharia se fala muito em spin-offs, startups, quase como uma pressão para o doutorando ou para o jovem universitário que está terminando. Né? O mercado de trabalho está em baixa. Cara, você tem que cavar uma startup, você tem que sair daqui com alguma coisa produtiva. Você fez mais ou menos isso? Como é que você vê esse ídolo do empreendedorismo ou a vocação do cristão para o empreendedorismo? É engraçado, né, ao responder isso, ver a mudança histórica aí no Ocidente e no Brasil, né, digamos assim. A gente vem de um país de matriz católica, romana, e majoritariamente esquerdista, pelo menos nos últimos anos, né, e que condenava o trabalho ou a atividade empresarial. Então eles usufruíam muito disso, mas ela era exatamente o que eles criticavam no sistema político deles. Então é o proletariado e é o chefe, né, o patrão que explora o restante. Então não era bem visto por muito tempo.
E por isso uma crítica, uma repulsa muito grande à cultura americana, de matriz protestante, que já via com outros olhos, estimulava e sempre estimulou muito a atividade empresarial, empreendedorismo, tudo isso. E agora a gente teve uma mudança radical para o outro extremo. E aí a gente vê pessoas idolatrando e vendo com muito bons olhos a atividade empreendedora, principalmente por causa dos últimos big deals, essas últimas startups do começo do século, as .com, né? Claro, quem não quer ser um unicórnio? Quem não quer ser um unicórnio e quem não quer ser uma .com dessa geração. Então começou ali meio dos anos 90, final, aí teve a bolha, aí quebraram um monte e sobraram algumas que sobreviveram. 3 das famosas que sobraram foram Google, PayPal e Amazon. Sobreviveram então aí. E hoje o cenário está completamente favorável para esse meio. O empreendedor, ele consegue, quando tem sucesso, ficar rico jovem. Quem não quer isso na cultura? É isso que a cultura valoriza. Ele faz sucesso, ele vai ser convidado para as festas, para os eventos, para tudo aquilo, e ele é o líder de uma grande empresa. E pode parar de então trabalhar. Ele pode parar de trabalhar. Então, a gente migrou para um outro extremo, e eu acredito que nenhum desses dois extremos representa uma visão correta, uma visão bíblica. Né? E qual seria uma visão correta de empreendedorismo, então? Não é o modelo Vale do Silício? O Vale do Silício tem muita coisa boa, que eu acho que a gente pode aprender, fazer uma caricatura aí do Vale do Silício. Absorver, que eu acho que infelizmente os cristãos não absorvem, os empresários cristãos, né, coisas muito boas e legítimas que estão em alta lá, mas ele traz vários conceitos e princípios muito ruins que infelizmente fazem mal para a alma da pessoa e para a vida dela. A gente pode citar algumas coisas erradas que não tem a ver com, não está correto, né? O que eu costumo dizer, um dia, se Deus permitir, eu quero até escrever um artigo sobre isso, é o que o Vale do Silício tem a ver com Genebra. Com Genebra? Então, qual é a conexão, né? Pegando aquela frase antiga de o que Jerusalém tem a ver com Atenas. O Vale do Silício, ele está imerso nessa cultura secularizada que a gente explicou aqui do trabalho. Então, você vai ver muito lá. Você não vai ver um equilíbrio entre trabalho e descanso. Pessoas workaholics, as pessoas entendem que o fruto, o resultado é único e exclusivamente dependente do esforço delas, então não existe uma ação de Deus no meio aqui, não existe dependência, é um ambiente secularizado. Tem um termo que a gente usa muito no meio empreendedor que chama blitzscaling. Blitzscaling ficou em alta recentemente, principalmente com o Airbnb, essas últimas startups que cresceram o mundo todo. Então eles colocam o crescimento acima de tudo e acelerado. Então você queima muito dinheiro, queima, põe milhões, bilhões para crescer o mais rápido possível para você dominar, em prol da qualidade, em prol do ser humano, em prol de questões basilares para a fé cristã. Então ele sai passando por cima de tudo por causa do crescimento. E como é que seria então, um empreendedorismo à luz da Bíblia? Como é que um cristão deveria empreender? Que princípios ele não pode deixar de levar em conta? A gente tem que conseguir responder por que a gente cria, né? Por que a gente empreende, o que e como. Empreender está relacionado com criar alguma coisa nova, certo? Empreender está relacionado a criar algo novo que envolva risco. Então ele sempre tem risco relacionado. Por isso que é uma atividade pressionante, assim, ela te pressiona e tem realmente pessoas que não têm perfil, porque não é assim, eu gosto de usar um termo que eu falo para os meus amigos, empreendedores, para a minha equipe, para os meus sócios, que eu falo, não vamos ficar comparando o nosso bastidor com o palco dos outros. Porque isso é angustiante. Entendi. E é o que as pessoas costumam fazer, isso faz com que o empreendedor fique mal, fique ansioso. Ele está acostumado a ver o bastidor da empresa dele. É bagunça, fundo, outro, ele vê aquilo lá. O outro ele vê o palco que está acontecendo. Então tem uma pressão muito grande. Primeiro, por que a gente cria, né, empreende, assume esses riscos? Para a glória de Deus. A atividade criativa, esse impulso criativo existe em nós por causa de Deus e para amar o nosso próximo, para servir a cultura. Tem um termo que o reverendo Václav usa que eu gosto muito, que ele acho que ele conceituou isso, que ele diz que o ser humano é receptivamente criativo e ativamente redentivo no mundo. Esse anseio está dentro de nós, então o ser humano está atrás
de redimir as coisas que estão quebradas por causa do pecado. E é isso que o empreendedor faz. Se você for fazer um curso, qualquer curso bom aí de empreendedorismo, a primeira coisa que ele vai falar é comece pelo problema e não pela solução. Identifique o problema. Identifica um problema. O que o Uber fez? Identificou um problema. E aí, é isso que a gente faz, esse impulso. E aí o que a gente tem que fazer, eu acho que é colocar numa matriz de propósito, ativamente redentivo, redimir o mundo, e ética, moral, a forma, o método que eu faço isso. O que eu vejo no Vale do Silício é esse pilar aqui sendo colocado. Tem propósito. Eu quero impactar a sociedade, eu quero entregar algo que tenha valor, que seja um produto interessante. É por isso que as pessoas compram. É por isso que elas consomem, mas eles não investem no aspecto, na maioria dos casos, no aspecto moral, ético do método. Passa por cima disso aqui. E para você, Genebra está lá em cima. Genebra é quando você faz as duas coisas. Então, tem casos no meio cristão também que ele só investe nesse lado. Ser um empreendedor cristão é só questão moral. E não tem é a forma que eu trabalho. De forma correta, eu pago meus impostos, eu pago meus funcionários, mas e o impulso criativo? E o ativamente redentivo? E o propósito? E o bem social? E o bem para o próximo, né? Por trás disso aqui. Então, E aí tem o como você cria isso, né? Que a gente coloca dois pilares que tem que ter numa empresa cristã. Excelência. E aí tem fundamento teológico e bíblico para isso. O cristão tem que trabalhar com excelência, importar com os detalhes, porque Deus faz isso. E colocar as pessoas acima dos lucros. Que é algo também, a Bíblia faz isso. Imago Dei do ser humano vem em primeiro lugar. E que o Vale do Silício, se eu falar isso lá, por favor, empreendedor, saia da mesa, eu não tenho interesse de investir na sua empresa. É isso que eles falam. Excelentes princípios, né? Quem quiser saber mais vai ter que acompanhar o Léo aí. Tem mais, né? Tem muita coisa para estudar nesse assunto. Deixar, a gente fala aqui. Mas também deixar a Vanessa falar do outro lado. Né? Gestão de negócios. Porque assim, ele cria, você faz funcionar. Eu executo. Você executa. Uma gestora, como é que se dá uma visão bíblica para uma gestora no dia a dia? Pois é, olha, eu sou apaixonada por essa área. Eu acho que é uma área tão complexa, tão rica, tão cheia de atividades e competências, né, para as quais você pode se dedicar, e é uma área extremamente necessária para o mundo funcionar. Seja qual for o negócio, seja qual for a empresa, pequena, média, grande, pública, privada, ONGs, associações, instituições das mais variadas. Eu acho então que é um misto, né, de competências que está envolvido com essa arte de você gerenciar, de você definir esse propósito, essa missão, responder a esse chamado de vai lá e faz isso, e talvez ter esse olhar para como então nós vamos fazer isso acontecer, né? E aí envolve tanto a logística, a operação, até juntar pessoas e enxergar as competências dessas pessoas para que juntas a gente possa alcançar esses objetivos. Gestão mexe com gente, né? Muito, totalmente dependente de gente. E, enfim, eu acho que muitos têm essa experiência, né, de trabalhar em empresas onde você sente que você está no lugar errado, que você tem algo que você poderia contribuir talvez num outro setor, ou você trabalhar com pessoas que você vê que aquelas pessoas estão no setor errado e muitas vezes os diretores ou a liderança não percebe isso. Então, é uma competência muito necessária, muito importante de organizar recursos, mas também e principalmente pessoas com competências para alcançar os objetivos, né, de uma maneira equilibrada. Fazendo bem também para essas pessoas que estão trabalhando juntas ali, né? É mais do que simplesmente respeitar seus funcionários ou dar um salário adequado e justo. Permitir também que eles se desenvolvam, o seu potencial. O vocacional de cada um, a sua contribuição produtiva. Exatamente. E sejam transformados também, satisfação. Aprendam, cresçam, né? E, enfim, é uma área muito rica. Talvez no mundo de hoje não tenha tanto o glamour de ser um empreendedor, né? Ser um gestor, talvez... Exatamente. Até porque envolve muita coisa burocrática, envolve muita coisa repetitiva, envolve desenvolver processos, alcançar processos melhores e praticar esses processos. Então, muitas vezes, eu percebi muito isso também quando eu dei aula como professora do curso de administração.
a maioria dos alunos já trabalhavam em atividades administrativas e viam aquilo com muita insatisfação, muito tédio, assim. E parte acho que do meu objetivo como professora era mostrar que a gestão é uma área muito rica e também muito interessante e desafiadora, e que você pode sim encontrar satisfação de trabalhar nessa área, mesmo em atividades muitas vezes burocráticas dentro das organizações, né? Porque tem objetivos, tem formas de se desenvolver isso, e aí entra também a criatividade até para desenvolver métodos melhores, né? E, enfim, eu acho que é uma área que nós precisamos abrir os olhos para valorizar também, né? Porque é uma área muito necessária e muito importante para as empresas. A saúde das corporações está diretamente envolvida, né, com uma gestão adequada. Com certeza. Tem métodos novos sendo desenvolvidos, né? Todo instante. A importância da colaboração, né? Mais até do que essa questão de simplesmente obedecer ordens. Enfim. Mas quais são os grandes ídolos que você vê assim? Porque deve ter alguns ídolos da carreira, da função. Igual no empreendedorismo tem, né? Enriquecimento rápido, ou a busca por poder, ou até um estilo de vida, né? Camiseta e chinelo no Silicon Valley. São duas coisas muito relacionadas, né? Difícil separar por completo. Realmente, a pessoa que empreende, ela busca ou vai ser um gestor, ou ela vai trabalhar muito próxima de um gestor. Mas tem algum ídolo assim, alguma característica que você tem visto? Eu acho que muitas, né? A gente podia falar de muitos vícios, talvez, ou comportamentos inadequados. Eu percebo assim que uma tendência ao comodismo muitas vezes, especialmente no caso de empresas, onde eu tenho uma função, eu faço aquela função. E aí, isso que você faz não é minha função, eu não tenho nada a ver com isso. E muitas vezes as empresas ficam paradas, o fluxo não anda, os processos não se desenvolvem, porque está cada um preocupado com a sua função ali. E gera um comodismo que talvez por trás também tenham vários outros fatores. Não é responsabilidade minha, não preciso fazer. Várias outras coisas envolvidas também. A cultura organizacional interfere muito nisso também, né? Às vezes não há uma cultura de colaboração, né? Ou de iniciativa, de valorizar a criatividade para você ver o problema e propor mudanças e soluções. Então, eu não sei se seria uma idolatria, mas talvez alguns comportamentos que atrapalham o trabalho, né, de gestão de serem desenvolvidos bem. Você trabalha diretamente com uma geração de millennials aí, né? Dando aula na universidade. O que você tem visto dessa geração mais nova que está entrando para o mercado de trabalho agora? Eu acho que muito se fala dos problemas ou das dificuldades da geração millennials e iGens, né? Que são os mais jovens. Os desafios e os dilemas, principalmente por causa do uso da tecnologia, né? Uma geração que está muito no virtual e talvez pouco, né, no real, no presencial, mas é uma geração com muitos potenciais, com muitos dons e talentos, com muitas competências que talvez as gerações anteriores não tiveram, não desenvolveram por causa do próprio contexto atual que a gente tem agora, de desenvolvimento tecnológico. E é uma geração extremamente criativa, com uma mente empreendedora sensacional. Eu acho que é uma geração que precisa de direcionamento, de discipulado, de aconselhamento, e especialmente para conseguir organizar e direcionar esses dons e talentos em algo que vai levar um tempo para ser desenvolvido, porque daí é como se eles tivessem uma ansiedade muito forte, uma pressão muito grande para encontrar o seu lugar e ser bem-sucedido agora. E uma frustração, um desespero muito grande quando eu não encontro isso agora. Então, mudança de cursos, né? Fez um semestre, não gostou, já muda, fez um outro semestre, já muda. Essa inquietação e imediatismo, né, de uma geração tem... É mais difícil gerenciar um milênio. Assim, Liderar um milênio. Um sistema dinâmico é mais muito difícil. instável. Exatamente. E ao mesmo tempo são pessoas com muitas competências que estão transformando a sociedade, porque eles estão criando muitas startups, estão à frente de muitas empresas, estão presentes na gestão de muitas empresas. Acho que o único millennial dessa mesa aqui sou eu, né? Não, eu também. E ao mesmo tempo exige de todos nós, eu acho que um desafio para a gente trabalhar junto também, trabalhar com as diferentes gerações, né, numa empresa.
diferentes idades, diferentes formas de interagir, de gerenciar conflito, de alcançar resultados. Mas são pessoas assim muito competentes, num certo sentido, assim, com esse potencial para desenvolver, para transformar o mundo. Mas é algo que precisa também ser orientado, né? Para que a gente consiga conciliar isso numa forma de gestão maior, né? Com mais pessoas, numa equipe, né? Com outros objetivos também. Interessante, bom demais. Gente, aprendi muito, dá até vontade de trabalhar agora. Para a gente terminar a nossa conversa, o Leonardo desenvolveu um curso sobre o universo do trabalho, empreendedorismo e gestão. Negócios, perdão. Que está sendo oferecido pela ABC2, né? Daqui a pouquinho o curso está no ar, você já pode fazer a sua inscrição. Vai ter aula com o Léo na EAD da ABC2, organizada pela Vanessa. A Vanessa é a nossa gestora da EAD e o professor Leonardo vai ser o organizador e professor desse curso. Léo, para a gente terminar aí em 2, 3 minutinhos, vende o teu curso, faz aí o teu trabalho. Por que as pessoas podem e devem se aprofundar nesse conteúdo que a gente começou a conversar aqui hoje e vão poder fazer isso no teu curso? Tá. Primeiro, porque todos esses questionamentos aqui que a gente lidou, que existem, né, esses problemas, essas visões erradas, eu vou tentar respondê-las no curso. Ótimo. Então, se você se interessou, se você se interessou, falou, isso aqui acontece comigo, então eu conheço alguém, se inscreva no curso. Acho que esse é o primeiro motivo. Mas eu tenho tempo que eu quero, não eu dar um curso, mas eu queria ver mais conteúdo relacionado a isso no Brasil, em português. Em inglês tem muita coisa, em português não tem praticamente nada, então eu estava inquieto com relação a isso, aí Deus deu a oportunidade de eu conhecer a Vanessa, para todas as coisas cooperaram para esse curso estar aí. Mas eu tenho visto, é muito comum você ver o empresário cristão, ou empreendedor, com uma base teológica pouquíssimo desenvolvida. Então ele está muito para um extremo aqui, estou nos negócios, e do outro lado você vê cristãos com uma base teológica saudável, mas com uma visão dos negócios, do business, do empreendedorismo, muito embrionária. Então a ideia é juntar esses dois mundos e realmente colocar Genebra e o Vale do Silício, um do lado do outro, e pegar o que tem de melhor no empreendedorismo. E aqui a gente está falando o que tem de melhor mesmo, Vale do Silício, que está em alta, as grandes empresas, gestão 4.0, essas coisas estão em alta. E uma teologia saudável, colocar isso numa teologia bíblica que dê sustento para ele poder aplicar na vida e né, Quanto empreender. tempo é o curso? São 2 meses. 2 meses. Queria que fosse uns 12, né? Mas, quem sabe, né? São 2 meses e os alunos vão ter 3 meses de acesso, né, para assistir com calma, revisar o conteúdo. Eu estou bastante empolgada com esse curso, não só porque é a minha área, mas porque é um tema que eu acho muito relevante e que falta realmente conteúdo sobre isso. Talvez dos cursos mais úteis, né, práticos, assim, que pode gerar resultado. Eu acho que tem potencial para ajudar qualquer pessoa. Maravilha. Então você não precisa ser um empresário. E um dos motivos que eu sugeri quando eu e a Vanessa estava conversando sobre o curso é que seria bom cientistas fazer. Essas pessoas que estão envolvidas com a ABC2 e que têm muito a dizer, elas precisam empreender. Claro. Elas precisam desenvolver formas de multiplicar esse conhecimento e fazer ele chegar em locais mais longes. Muito bom. Então, tá aí o recado também. Se você, então, quer saber mais sobre empreendedorismo, negócios e também uma boa teologia, né? Ajudar a construir contigo uma boa teologia do trabalho, não perca o curso do Leonardo Santiago lá no EAD da ABC2. Meus queridos, obrigado pelo bate-papo, aprendi demais, gostei da conversa e espero que você também tenha gostado desse papo sobre trabalho, vocação, empreendedorismo, negócios e Silicon Valley, administração de empresas e um monte de coisas juntas. Se você quiser saber mais, a série de livros da ABC2 tem 3 livros relacionados a esse tema. Nós temos o livro do Bob Halsworth, que se chama Capitalismo e Progresso. Temos o livro Fé, Esperança e Tecnologia, do Egbert Schirman. E também Filosofia da Tecnologia, organizado pelo Verkerk e outros autores. Todos esses 3 livros estão na loja virtual da ABC2. Você pode se aprofundar mais em temas relacionados a trabalho, tá bom? Havendo dúvidas, se surgiu alguma dúvida, alguma área de interesse, se você quer ver algum outro tema relacionado a esse discutido aqui no Conexão Ciência e Fé,
Deixa aí nos seus comentários, espalhe esse programa também, especialmente para os jovens da tua igreja ou da tua família que queiram seguir carreira, né, como um empreendedor ou na área de gestão, ou estão em dúvidas aí no que trabalhar. Divulgue esse programa e compartilhe também nas redes sociais. Muito obrigado pelo teu tempo e nós nos vemos no próximo Conexão Ciência e Fé. Obrigado, gente.